Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu não sei qual é o horário que você está assistindo, baixando ou ouvindo o material. Vai dar continuidade, né, pessoal? Nossa segunda atividade do terceiro bimestre, componente arte, professor Alan. E vamos que vamos, pessoal. Bora lá. Conteúdo de hoje, pessoal, a gente vai falar de arte egípcia, arte do Egito. Para entendermos completamente sobre a arte egípcia, precisamos realizar uma contextualização do momento histórico em que ela se desenvolveu. A civilização egípcia foi extremamente importante no decorrer do processo histórico da antiguidade. Ela proporcionou grandes avanços nas letras, medicina, ciências matemáticas, que geraram e consolidaram um grande desenvolvimento no território, na organização social e em realizações culturais durante milênios. A civilização egípcia, pessoal, ela foi extremamente importante no processo social em que vivemos hoje. Ela é uma pessoal que a gente tem de referência para o meio social que a gente construiu, que foi construído no decorrer do período e que chega até hoje, né? E ela traz esses avanços nas letras, né? Na medicina, ciências e matemática, fora a questão cultural também. E assim trazendo um novo dinamismo para o meio social. Conceito de arte egípcia. Toda arte e produção material egípcia, vou falar um pouco sobre isso aqui. Essa parte aqui é bem interessante do conceito deles, de arte. Toda produção, toda arte lá, todo o material que eles produziam tinha uma finalidade prática. Qual era essa finalidade prática? Uma estátua, ela continha o espírito de um deus. Quer dizer que a estátua era produzida para veneração do deus. E a pintura na tumba retratava cenas da própria vida na terra para que o espírito pudesse se lembrar dela. Então, quando a pessoa falecia, na tumba, né, pessoal, eram feitas essas pinturas que retratavam a cena da própria vida da pessoa na terra, para assim o espírito lembrar dessa vida e continuar vivo, né? Encantos e amuletos protegiam o indivíduo de danos. Aí tinha essa parte ritualística aqui também, era feita lá no processo, né, do embalsamento do corpo. Era feito isso aqui para proteger o indivíduo, tá? Isso aqui é uma proteção. E cerâmicas eram feitas para beber, comer e guardar objetos. A cerâmica era bastante utilizada nesse período aqui, pessoal. Arqueólogos acharam bastante esses artefatos aqui. Até onde sabemos, os antigos egípcios não tinham palavras que correspondessem exatamente ao nosso uso abstrato da palavra arte. Eles tinham palavras para tipos individuais de monumentos que hoje consideramos exemplos de arte egípcia. Estátua, estela, tumba, mas não há razão para acreditar que essas palavras necessariamente incluíssem uma dimensão artística em seu significado. É preciso entender que eles não faziam arte prioritariamente para ser contemplada esteticamente, como fazemos hoje. Isso fez com que os autores dessas pinturas ficassem anônimos até hoje. Existem pinturas, pessoal, não só pinturas, várias artes, não é arte, né? No tempo deles, né, pessoal? Eles não definiam como arte, porque também não tinha esse significado para eles, né? Eles não paravam para contemplar a arte, eles não paravam para analisar a arte, eles não analisavam a arte sobre um olhar estético. Então, eles apenas produziam a arte com outros fins, que era um fim ritualista, era um fim também para veneração também, né, do deus, também, que era a estátua, mas ela não era tida como arte, tá? E através disso também, os autores também eles ficavam anônimos, porque não era a prioridade apresentar autores sobre as obras, até porque eles não tinham essa concepção, né, pessoal? A linguagem sobre arte é atual, mas produziu bastante, viu? Religiosidade. Esse elemento está presente em toda a produção artística da civilização egípcia. Obra arquitetônica
arquitetônicas, pinturas e esculturas. Todas apresentam um caráter religioso e ritualista. A religião servia como suporte para interpretar o universo, justificar a organização social e política, o que acabava por orientar também toda a produção artística desse povo. Além de crer em deuses que poderiam interferir na história humana, os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e pensavam que a vida vivida após a morte seria mais importante que a do tempo presente. Com isso, temos que o fundamento ideológico dessa arte está na glorificação dos deuses e do rei defunto divinizado, para o qual se erguiam templos funerários e túmulos grandiosos. Vamos falar um pouquinho sobre esse processo aqui. A religiosidade, pessoal, estava constante no processo da produção artística da civilização egípcia, tanto na parte arquitetônica, nas pinturas, na escultura. Eles apresentavam esse caráter religioso e ritualístico. Isso também era porque era o suporte dele e a maneira que eles tinham também de interpretar o universo. E através disso também, ele justificava a organização social e política, acabava também por orientar toda a produção artística desse povo. Também eles davam importância não só para a vida, mas para a morte também. Tanto que tinham todo um preparo para mumificação do egípcio, né? E essa mumificação ela era importante para a questão da imortalidade, né? Que eles acreditavam na imortalidade da alma. E assim, eles davam a glorificação dos deuses e do rei defunto divinizado. E nessa glorificação, eles fundavam, eles erguiam os templos funerários, né? E os túmulos também, os túmulos grandiosos. Lembra lá, a pirâmide de Gizé? Lá tinha múmias, pessoal, também, quando os arqueólogos acharam e escavaram. Só que aí, para preservar, eles removem de lá e levam para os museus. Porque existem vândalos, né? Quem era retratado? Túmulos, pinturas, inscrições, até mesmo a maior parte da literatura estão relacionados com as vidas da classe dominante. A arte egípcia representa a história da elite. De tabela ao retratar a vida dos superiores na hierarquia da sociedade, as classes mais baixas também apareciam. Isso permitiu que, mesmo sob uma construção parcial e enviesada, a história dessa civilização fosse conhecida e entendida posteriormente. Não muito diferente do que já aconteceu há alguns tempos, né? Nesse período também tinha a elite também, né? Mas mesmo assim, mesmo com destaque para a elite, classes mais baixas também apareciam. E assim a gente conseguiu entender, né? Um pouco da história deles, dessa civilização. Existem muitos estudos ainda sobre os egípcios. Pintura. Além de seu caráter religioso e ritualístico, as pinturas seguiram um padrão por milênios. Como podemos observar em todas as imagens, as figuras não são tridimensionais. Parte do corpo é representado de frente e o restante de perfil. Além da falta da tridimensionalidade, não observamos também a presença de perspectiva. A prioridade ao retratar as imagens era sempre representar a estrutura hierárquica da sociedade, onde a figura mais importante aparece em tamanho maior em relação aos demais. A grandeza, assim, deve-se na seguinte sequência decrescente: o rei, a mulher do rei, o sacerdote, os soldados e o povo. As figuras femininas eram pintadas em ocre, enquanto as masculinas em vermelho. Observamos, por fim, a presença de hieróglifos nessas apresentações junto das imagens. Aqui agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre o que foi lido ali. Aqui os hieróglifos, né? Não existe perspectiva. Perspectiva o que é, pessoal? Basicamente é isso aqui, ó. É a imagem ter fundo, tá? Essa imagem ela não tem fundo, ela. E a parte do corpo sempre estão de frente, ó. Sempre de frente, com o rosto de perfil. Essas aqui é uma marca das pinturas egípcias, tá? Questão da hierarquia também. Aqui os sacerdotes, né? Aí aqui o rei, a mulher do rei também. Ela tá mais clara, né? E o homem tá um pouco mais escuro, que é a questão da pintura, pessoal. A mulher era utilizada um tipo de pintura, de tinta, e o homem o outro tipo, um vermelho, e a mulher o ocre. Escultura. Templo de Abu-Sabel no Egito. Assim como toda a sua arte de caráter funcional, essas estátuas tinham a intenção de dar vida eterna aos governantes, além de servir como formas físicas de adoração e admiração. As masculinas eram mais escuras que as femininas. Nas estátuas sentadas, as mãos tinham de ser colocadas
colocadas de joelho e regras específicas regiam a aparência de todo deus egípcio. Por exemplo, o deus céu, Horus, era essencialmente para ser representado com uma cabeça de falcão. O deus dos ritos fúnebres, Anubis, deveria ser sempre mostrado com a cabeça de um chacal. Mais uma vez podemos observar uma padronização na elaboração desse tipo de arte. As formas são sempre estáticas e ausentes de expressividade. Quanto à posição, estão sempre ou em pé ou sentado. Aqui é o templo, né, pessoal? Aqui já vem dizendo que a arte ela tem um caráter funcional, que as formas físicas são de adoração e admiração, para dar vida eterna aos governantes também. A intenção, né? Tinha a intenção. E as regras, que eram regras específicas também. Aqui também a estátua masculina ela era mais escura do que a feminina. As estátuas sentadas, as mãos tinham de ser de joelhos e a regra bem específica regia a aparência de todo deus egípcio. Essas regras aqui também, pessoal, ela fica fácil de identificar também. Que nem o deus do céu, né, que é o Horus, tem uma cabeça de falcão. Já o Anubis, que é de ritos fúnebres, ele tem uma cabeça de chacal. Outra peculiaridade também é que eles sempre têm uma forma estática também. É ausente de expressividade. As obras elas vão sempre ter aquele mesmo padrão. A arquitetura, as pirâmides do deserto são as obras arquitetônicas mais famosas e dessa civilização. Serviam como um local de armazenamento onde ficariam o faraó e seus pertences. As esfinges, representando o corpo de um leão, que é a força, e a cabeça humana, a sabedoria, eram colocadas na alameda da entrada do templo para afastar os maus espíritos. Obeliscos eram colocados à frente do templo para materializar a luz solar. Todas essas obras demonstravam um caráter robusto, impenetrável e glorificante, refletindo as características de seus deuses e governantes terrenos. Eram obras grandes, pessoal, e cheias e bastante complexas. Eles já conheciam a matemática, pessoal. Essa parte da arquitetura, eles desenvolveram bastante as suas construções. E com a representatividade dos deuses, eles iam elaborando e desenvolvendo a sua arquitetura também. E agora a gente vai para a nossa segunda atividade, pessoal. Bora lá? E aqui, pessoal, a nossa segunda atividade do terceiro trimestre, tá? Pessoal, peço para vocês não se esqueçam de colocar todas as informações, tá? Colocar o seu nome, sua turma, o turno que você estuda, tá? Que essas informações elas são extremamente importantes na hora de lançar a média de vocês, tá? Então não esqueçam de colocar essas informações, por favor. Atividade, vocês vão ler o texto com a explicação e vão ter a compreensão de vocês e vão responder, tá? A atividade é essa aqui, ó. A primeira questão é: nem todas as imagens possuem traços da arte egípcia. Quais são? Aqui vocês vão olhar essas imagens e vão ver quais são as que representam a arte egípcia, tá? A segunda questão: aponte a alternativa que apresenta conceito de arte egípcia. Vocês vão marcar apenas uma também, tá, pessoal? Dessas 5 alternativas aqui, tá? A terceira questão, vocês vão marcar a alternativa correta. Vocês vão ler as alternativas e vão marcar a alternativa correta, tá? A quarta não está aparecendo aqui, mas eu já digo para vocês. A questão 4, vocês vão analisar as afirmativas. A primeira não está aparecendo aqui, né, pessoal? Mas ela consta, tá? Ela está na outra parte do material, que não está aparecendo aqui. Vocês vão analisar essas 3 afirmativas e vão ver quais são as corretas. Aí vocês vão vir aqui embaixo, onde está as alternativas, e vão escolher entre elas, tá? A alternativa correta, pessoal, para marcar, tá? A questão 5 é sobre escultura, assinale a alternativa correta. Aí vocês vão analisar as alternativas, que são 4, e vão marcar a correta, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica também, tá? Vocês podem entrar em contato no meu PV, pode conversar comigo, pode estar pedindo mais informações também, tá? Que eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Então vamos que vamos.